Deus, quando tem um plano na vida de alguém, Ele cria os caminhos para a pessoa chegar aonde Ele quer. Como aconteceu na vida de José, lá no Egito, na vida de Abraão, de Moisés e de outros. E nesse sentido também, eu analiso também os caminhos que Deus criou para me chegar aonde eu cheguei. Eu lembro que na minha mocidade eu fui criado no meio dos crentes, congregando os Assembleias de Deus, os batistas, os presbiterianos, avivamento bíblicos, testemunho de Jeová, os adventistas do sétimo dia, católico, todo esse pessoal, já começando de pessoas que eram tomadas de espíritos, pertencentes ao espiritismo, todo esse pessoal, eu me envolvi com eles. Não batizar, o padre fazer batizar era batizar, batizei, né? Me batizaram na igreja católica, segundo eles dizem que é batismo, né? Mas todo esse pessoal falava para mim de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, mas nunca consegui entender nada. Não. Quanto mais eles falavam comigo, mais perdido eles me deixavam. E ultimamente o que eles falavam, eu não via neles, falavam uma coisa e eu via outra, então eu acabei tomando raiva de crente, principalmente os patrões evangélicos que eu trabalhei com eles, me deixavam aborrecido. Bom, nesse caso, eu tomei uma decisão de não trabalhar mais com crente. Quando eu soubesse que a pessoa era crente, eu trabalhava, entendeu, gente? De casa em casa, fazendo e fazendo, sítio em sítio, não tinha serviço, eu trabalhava. Acabou o serviço, pegava a minha mala e ia embora. E assim eu andava para o mundo afora. Mas quando eu soubesse que era crente, eu não servia, não queria, nem que tivesse vaga para trabalho, eu não aceitava. Com crente eu não trabalho mais. Mas aconteceu que eu fui na cidade de Terra Boa, no Paraná, fui andando numa determinada estrada, e tinha um rapaz colhendo café na beira da estrada. Aí eu chamei ele, falei, escuta, não quer me contratar para trabalhar uns dias com você apanhando café? Ele disse, ô rapaz, eu estou precisando. Aí me contratou, né? Cheguei na casa dele, era um casalzinho novinho, ele novinho de casado, um moço muito bonito, uma mulher muito bonita também, um casalzinho muito importante, apareado mesmo um com o outro. Ele muito bom, uma ótima pessoa, mas a mulher dele não me aceitou de jeito nenhum. Aí eu conversei com ele, trabalhei com ele mais ou menos 30 dias. Mas eu falei para ele, falei, não dá para mim continuar trabalhando com você, sendo que a sua mulher não me aceita. Você não tem nada que queixar, você é muito bom. Mas o modo que ela me trata, que ela me recebe, não dá para mim continuar com você. Para trabalhar com você, tem que estar de acordo com os dois, porque eu preciso dela, né? Preciso aqui de você, depende de você e dependo dela. Mas da maneira que ela não me aceita, eu não posso ficar trabalhando com você e eu vou embora. Disse, eu já pelejei, já conversei com ela, eu preciso do rapaz para trabalhar comigo, larga dessas imposições, mas não tem jeito. Falei, tá bom. Disse, mas acontece que eu não posso te pagar. Agora, não tenho dinheiro, tenho que conversar com meu tio, sei que era do tio dele. Eu tenho que conversar com meu tio para ele deixar seu dinheiro, trazer seu dinheiro aqui. Falei, não, marca um dia aí, recebe dele aí, marca um dia eu vim buscar. Aí combinamos lá um dia, uns 15 dias ali, depois para mim ir lá pegar o dinheiro. Foi onde eu saí, e quando do outro lado da rua, da estrada, tinha uma família colhendo café. Era o casal de idoso e acompanhado com os filhos e as filhas. Aí eu passei lá e perguntei, falei, eu percebi que eles eram crentes. Falei, eu fiz uma proposta de não trabalhar mais para crente. E as pessoas aí parecem que são crentes, mas eu vou pedir serviço para eles. Eu fico aí até eu receber lá, daqui a 15 dias eu recebo lá, eu tolero eles aí. E depois que eu receber deles eu vou embora. Aí passei lá e perguntei, não quer me contratar para um café com vocês aí? Aí o velho combinou comigo, né? Tratando. E se eu tenho um lugarzinho fora da casa para mim dormir, que eu não gosto de dormir dentro de casa de patrão.
Que a gente às vezes pode sair, não tem horário para chegar e perturba as pessoas. Não, tem um paiolzinho lá, você pode dormir lá. E eu comecei a trabalhar com eles, mas eu comecei a gostar daquela família. Não era aqueles crentes enjoados, que eu já conhecia, tinha ficado para trás. Não, pessoal simples, bom, entendeu? Eu era bem recebido por todos eles. Toda aquela família ali me recebia como se eu fosse uma pessoa da família. Não pregavam para mim, não tinha aquele negócio de pregar religião, nosso negócio era trabalhar e me atendia da maneira que, entendeu? Eu comecei a ver, para esse pessoal aqui parece que são crentes, mas uns crentes diferentes. Aí eu perguntei para eles, vocês são crentes, né? Isso é, nós servimos a Deus. Ah, é? Mas são uns crentes diferentes. Falei, mas que igreja vocês são? Nós somos da Congregação Cristã no Brasil. Ali, mais uma igreja. Eu já tinha falado, naquele tempo eu falava os Glória, né? Eu já tinha visto pessoas dessa igreja, mas era um pessoal que nem parecia crente, porque aqueles crentes que eu conhecia era tudo um pessoal vaidoso, chato, que chegava dando uma de crente, dando uma de melhor, uma de não me toque. E aí eu conheci um pessoal, uma família que era da Igreja dos Glória, mas eu não via nada nele, nem de mais e nem de menos. Era uma pessoa muito boa, mas também aquela simplicidade que ninguém via nada de vaidade nele. Não dava nem para dizer que era crente. A mesma coisa era aquele pessoal, aquela família que eu trabalhava com eles. Então, quando eles, a vez dia de domingo, eles arrumavam para ir para a igreja, e falaram para nós, estão indo para a igreja, não quer ir com nós? Não, eu vou não. E tinha 3 moças, e umas moças muito bonitas, e o casal de velho e 2 filhos, casados. As moças eram solteiras. Mas aconteceu que tinha uma delas, que era professora na cidade de Terra Boa, e era muito bonita, uma linda de uma menina, já deveria ter uns 20 anos, sei lá. E por motivo dela ser crente, o padre conversou com o prefeito e tirou ela para dispensar ela da escola. Que as orações dos crentes não batem com as orações dos católicos, né? Como a parte católica é a maioria, então o prefeito aceitou e dispensou ela. E nesse meio tempo, um dia ela foi para a igreja, e quando ela veio de lá para cá, ela veio com um rapaz, junto com a família. Chegou lá, acho que umas 2 horas da tarde, almoçaram, e ele ficou lá até 5 horas, papeando com ela, e com ele lá, moço de bom comportamento, bem vestido, bem arrumado, de boa aparência. Aí quando ele foi embora, eu chamei ela, falei, esse rapaz que tá é seu namorado? Ela disse, é. Falei, a próxima vez que ele vier aqui, eu vou dar uma carreira nele, hein? Aí ela deu uma risadinha sem graça, e ficou por aquilo mesmo. Mas ele não apareceu lá mais. Aí eu perguntei para ela, cadê seu namorado? Não voltou aqui mais? Ela disse, não. Falei, mas não é aquela brincadeira que eu falei que ia correr com ele daqui, né? Ela disse, não, eu terminei com ele, mas por quê? Ah, não deu certo, não. Eu falei, não. Não é por causa daquela brincadeira que eu estava falando, aquele negócio de história que eu falei que ia correr com ele daqui, é brincadeira minha. Não tem nada a ver com seus namorados. Ela disse, não, mas não é por causa daquela que não deu certo mesmo, nós continuamos o namoro. Eu falei, tá bom. Mas naquele sentido ali, naquele negócio dela sair da escola, aí ela foi para o cafezal, de café com nós. E ela se agarrou muito em mim, né? Até o ponto que eu percebi que o pai dela tinha um pouquinho de cuidado com ela. Mas a moça é bicho atrapalhada. Nós chegava lá, ele punha eu numa rua de café, ele pegava numa, o filho dele pegava na outra e punha ela na rua do canto. Nós era quatro ruas. E ela era boa de ensadeira de café. Ela subia com a rua dela, lá em cima ela terminava e descia de encontro comigo. Aí terminava a minha rua e nós dois pegávamos junto e ia conversando. Eu percebi que ele tinha cuidado com ela, mas ela era muito bacana comigo também. E nunca tivemos problema. E ela foi se ligando em mim e eu comecei a gostar dela. Ultimamente eu acabei me apaixonando por ela. Aí eu pedi namoro para ela. Você não quer namorar comigo para nós casar? Ela disse, eu até gosto de você.
Mas acontece que eu só posso casar com um moço que seja de acordo com a fé e doutrina da igreja que eu sigo. Se um dia Deus te chamar, nas águas do Santo Batismo, quem sabe nós pode casar. Aí eu não entendia daquilo ali, né? Falei, como é que você quer dizer? O que é isso aí? Se Deus te chamar, nas águas do Santo Batismo. Você quer dizer que eu tenho que ser crente para casar com ela? Tem que ser crente, só posso casar com crente da minha igreja. Falei, então vai ficar difícil de nós casar, porque se um dia eu batizar na sua igreja, ou na igreja de crente, é para entrar no céu. Por causa de uma mulher, fica difícil. Porque se for para me batizar por causa de uma mulher, eu fico no lugar que eu estou. Mas se um dia eu batizar, é para entrar no céu. Porque se eu descobrir que os crentes estão certos, estão com a verdade, eu quero a verdade. Mas por enquanto, eu não sei aonde está esse negócio, se a igreja católica está certa ou se está errado, se os crentes estão certos ou errados. Mas, por causa disso, não. Se você quiser namorar comigo e casar, você pode seguir sua igreja. Não vou te prender, não. Eu não pretendo ser crente, mas você pode seguir sua igreja. Não vou ser contra nada dessa, não, mas não pode. Na igreja que eu estou, o ensinamento é casar irmãos com irmãos. Nós não podemos casar fora da nossa irmandade. É o regulamento da igreja. Eu falei, tá bom. Mas eu não ia na igreja deles, porque eles tinham um vizinho que ele era muito crítico. Então ele me chamava e falava para mim, você ainda vai acabar entrando na igreja desse pessoal aí para casar com essa menina. Ela é muito bonita e ela gosta de você. E ela vai acabar te arrastando para a igreja dela e vocês casando. Falei, não, se você um dia for crente, se eu descobrir que os crentes estão certos, de acordo com Deus, eu quero servir a Deus. Se eu batizar um dia na igreja para entrar no céu, por causa de mulher, não. E por causa disso eu não ia com eles na igreja, para não dizer que eu estava indo por causa dela. Né? Apesar que eu gostava dela, mas ser crente por causa de uma mulher, não, isso aí, não. Mas o que acontece que um dia veio um pessoal, uns parentes deles, e veio um rapaz, e ele se agarrou muito comigo, e esse cara ali pregando e lendo a Bíblia, pregando para eles, depois chamaram eles para ir na igreja. Aí ele falou para mim, eu nunca fui na igreja desse pessoal, eu estou indo aí aprender, vamos lá com nós. Aí eu juntei com eles e fui. Cheguei lá, uma igreja grande, tinha lá mais ou menos umas 300 pessoas, ou mais. Você quer um culto de jovem? Eu não entendia daquilo lá, não sei se era reunião de mocidade, mas acho que não. As moças fez aquela fila, passavam de frente do cooperador de jovem, ele lá com a Bíblia na mão aberta, que também ainda não tinha esses auxiliares de jovens e menores que tem hoje. Depois veio a fila dos rapazes, passando diante do cooperador, e se recitava o salmo. E ele lia, completava na Bíblia se as pessoas tropicassem alguma coisa. Mas tudo bem. Terminou o culto de jovem, aí que parece que começava 10 horas o culto de jovem até meio-dia, e do meio-dia já começava o culto de adulto, terminava 1h30. 2 horas todo mundo já estava em casa. Mas que eu fiquei admirado foi nos testemunhos dos cultos de adultos. Tinha uma orquestra muito bonita, mais ou menos com uns, sei lá, acho que devia ter uns 60 músicos. E a igreja devia ter, sei lá, eu calculei que devia ter de 300 a 500 pessoas. Mas, isso foi no ano de 67, e na hora do testemunho levantou um homem lá, um irmão, e testemunhando que ele tinha um problema a resolver, ele foi conversar com Deus, e Deus falou assim, que ele fizesse assim, e Deus falou que ia fazer também com o filho dele assim, Deus fez tudo. E ele perguntava ao Senhor isso, o Senhor falou. E eu fiquei confundido, mas peraí, Deus fala com uma pessoa assim? Como? Que nossas igrejas evangélicas, eles pregavam para mim, esse negócio de conversar com Deus, e perguntar para Deus, e ter revelações, isso não aparecia no meio deles. Mas eu vi lá aquele irmão lá, aquele negócio lá, conversei com Deus, e Deus falou isso, e Deus falou aquilo para mim, Deus mandou que eu fizesse assim, Deus mandou que eu fizesse tal. E estou agradecendo a Deus que deu tudo certo, Deus me ajudou assim. Eu saí com aquilo ali na capa, mas peraí, esse negócio que Deus fala com as pessoas, mas tudo bem. E a segunda vez que
que eu entrei na congregação, isso já foi mais ou menos acho que um ano depois, né? Que eu não consegui, esse pessoal lá, e eu saí deles, que terminou a colheita de café, e o velho comprou uma casa, uma casa na cidade, e mudou para a cidade e acabou. E eu então peguei minha mala e parti para outros lugares. Mas um ano depois eu entrei numa congregação pela segunda vez, era um dia de Santa Ceia. E até hoje eu tenho a fisionomia daquele irmão que atendeu. Era um anciãozinho de pequena estatura, baixinho, magrinho, acho que ele não dava 1,60 m de altura, mais ou menos, bem magrinho. Se jogasse na balança, ele não dava mais que 50 quilos. Mas uma sabedoria tão grande que eu vi naquele homem. Parece que ele leu 11 de 1 aos Coríntios, naquela Santa Ceia. E quando ele começou e foi pregando, então ele pegou a hierarquia do homem para com Deus, aonde a mulher é o corpo, o homem é a cabeça, o homem é o corpo, Jesus é a cabeça, Jesus é o corpo e Deus é a cabeça. Então Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E ele começou a dar ensinamentos sobre a convivência no lar de marido e mulher. Então ele dizia assim que às vezes o casal se desentende dentro da casa, que a mulher dizia, não, mas eu sou o corpo. E o homem aí, eu sou a cabeça. Mas os dois divididos dentro da casa. Então, na divisão deles, a mulher é o corpo, mas o corpo sem cabeça é feio demais. Chegar numa casa, tiver um corpo sem cabeça, todo mundo sai correndo. E o homem é a cabeça, mas está dividido do corpo. Imagina chegar numa casa, uma cabeça sem corpo. Todo mundo assombra todo mundo. E assim ele ia ensinando, né? Como o casal tinha que procurar a união dentro de casa. O homem é a cabeça, a mulher é o corpo, mas o corpo unido na cabeça. Então a cabeça é quem guia o corpo. O corpo sem cabeça não tem condições de ir em canto nenhum. E a cabeça sem corpo também não tem condições de ir. Mas a cabeça ligada ao corpo, então a cabeça guia o corpo aonde pode ir e aonde precisa ir. E assim vem vindo a ligação do homem com a mulher e a ligação da cabeça, que é Cristo, ligado também no corpo, que é o homem. Então o homem com a cabeça de Cristo, Cristo é Cristo, a cabeça guia aonde o corpo vai. E Jesus ligado a Deus, quer dizer, a cabeça, Deus que é a cabeça ligada em Jesus que é o corpo. E você vai dando aqueles ensinamentos com muita sabedoria. Mas o importante é que ele explicava, e o próprio Jesus disse sobre o casamento, né, nas casas. Casa dividida não prospera. Casa que só tem briga entre marido e mulher, e os dois não se entendem para trabalhar juntos, não tem condições de ter prosperidade, né? E ele pregou com muita sabedoria. Mas ali eu já estava começando a congregar. Eu congreguei um ano com os irmãos da congregação, sem batizar. Porque eu dava um pouquinho de trabalho para eles. Que eu ia lá e conversava com os evangélicos de outras igrejas. E o que eles falavam para mim, eu vinha confirmar com o pessoal da congregação. Como era o caso do movimento deles, os batistas pelo menos. Eles não acreditam em obras, acreditam que basta ter fé. O que salva é a fé. Só que eles jogam bola, eles bebem, eles dançam, eles têm toda a vaidade do mundo, a mulherada, tudo, entendeu? Na vaidade do mundo. E quando vai falar, diz que é a fé. Então ia na congregação, não. Aqui nós temos a doutrina, as mulheres não podem cortar o cabelo, é proibido pela doutrina cristã, tem que cobrir a cabeça com o véu, para falar em oração com Deus, e assim vai vindo. Os homens também não podem estar envolvidos com jogatina, futebol, essas coisas, não. O nosso trabalho na congregação é servir a Deus, é da igreja para casa e da casa para o trabalho. É isso aí. Já ia com esse pessoal aí, não, porque aqui, não. Então eu conversava com eles,
e o pessoal da congregação ia me doutrinando. Foi o único pessoal que conseguiu a me ensinar alguma coisa com respeito ao homem e Deus. Mas sobre o casamento, a igreja congregação cristã, ela tem uma linha, ensinamento quase que nem era a igreja católica, né? Que na igreja católica tem aquele ensinamento, casou tem que viver, né? Não pode separar. E na congregação, na doutrina cristã, Jesus diz, qualquer que deixar sua mulher a não ser por prostituição, comete pecado, né? A única coisa que pode separar o casal é a infidelidade, né? Mas na lei de Moisés já era diferente, né? Um homem podia ter um arsenal de mulher. Quer dizer, um homem arrumava aí 20 mulheres, punha elas para trabalhar e ele administrava o trabalho delas, dava um bom lucro para ele, né? As mulheres eram compradas. Quer dizer, o cara ia lá, comprava uma mulher e se apropriava dela, ficava como mulher dele, o filho que ela tinha era dele, né? E aquelas 20 mulheres tinham que ser fiel a um homem só, né? Já Jesus Cristo, ele mudou. Ele voltou lá no primeiro marco, né? E numa geografia, numa medida numa propriedade, primeiro marco, primeiro engenheiro que bate o marco é que está valendo, né? Depois, se tiver alteração, mas quando vem a medida certa, é o primeiro marco, é quem vale. Foi o que Jesus fez. Ele voltou lá no Adão, lá no Éden, onde Deus entregou para o homem uma mulher. Quem quebrou, violou o casamento e o homem arrumar 10, 12, 15, tantas mulheres, foi a desobediência, né? Que entrou no meio do povo. Mas, quando falando isso, quer dizer, os homens compravam as mulheres, comprava escravo. Tanto é que na lei de Moisés está escrito que se o homem, o Senhor batesse no escravo dele até a morte, ninguém podia intervir porque era o dinheiro dele, né? Comprou, era propriedade dele. E as mulheres eram propriedade dos homens. Agora em Jesus Cristo já é diferente. O homem tem que respeitar a mulher como vaso mais fraco e a mulher respeitar o homem como superior a ela. Por reconhecendo o direito de cada um no seu lugar, vai tudo bem. Apesar que hoje tem uma mudança, né? Porque na lei de Moisés o cara comprava um grupo de mulheres para ir para trabalhar. E elas era fiel a ele. E Jesus Cristo é uma mulher só. Vem para a cidade hoje, as grandes cidades, viver do emprego, né? Quer dizer, o salário do homem, às vezes não dá para suprir a necessidade da casa, precisa da mulher sair e contribuir com o trabalho dela. É onde houve uma mudança que, às vezes, a mulher trabalha e o salário dela é superior ao salário do marido. Ela acaba, às vezes, suprindo com o trabalho dela acima do homem. E ele começa a ficar, né? Às vezes, rebaixado pela mulher. É onde nós vemos hoje que em muitos setores as mulheres superiores. Para começar, elas têm mais chance de trabalho do que eles, que os homens. Geralmente eles vão bem na classe administrativa, né? Na classe teórica. Os homens sempre são superiores. Mas na parte técnica, geralmente as mulheres têm bom desenvolvimento. É onde elas vêm tomando lugar dos homens. Para começar, elas trabalham mais barato, é mais pontual e tem mais medo de errar, enquanto que os homens não, eles, por motivo de ser uma classe mais potente, o salário deles é um pouquinho mais alto. Então os patrões têm mais facilidade de pagar para as mulheres, que às vezes elas fazem o mesmo trabalho do homem e ganham menos, né? Então isso é lucro para eles. E outra coisa, o número de homem também é bem menor que o número de mulher. Onde aparece aí 100 homens precisando de emprego, aparece 500 mulheres. E nesse caso, então, os casais têm mais dificuldade de se unirem hoje, principalmente na criação dos filhos. Onde antigamente as meninas,
ficava com a mãe. E os meninos ficavam com o pai. O trabalho dos meninos é trabalho pesado, o trabalho das meninas é trabalho mais leve. Mas em casa elas faziam uma horta, já não precisava comprar verdura, não precisava comprar fruta, né? Plantava manga, plantava laranja, plantava couve, plantava alface, cebola, alho, tudo isso as mulheres contribuíam com o trabalho delas, né? Pescar, engordar porco, né? Criar galinha, debulhar milho para as galinhas no terreiro, cortar vassoura lá no mato para varrer a casa, tudo isso o trabalho das mulheres contribuía. E os homens, o trabalho dos homens era amansar cavalo, tirar leite das vacas, né? Amansar boi bravo e plantar arroz, plantar feijão, trabalhar na roça, roçar mato, derrubar. Isso é o trabalho dos homens. Mas na cidade então mudou, gente. Mudou. Quem cria o filho hoje quem está lá fora, o pai levanta cedo, vai trabalhar. A mãe levanta cedo, vai trabalhar. E deixa a filha em casa, quem está cuidando dela é o vizinho. Quando ela começa a trabalhar, quem cuida dela é o motorista do ônibus, o encarregado lá na firma. Quando ela aparece grávida em casa, fica difícil, né? O filho a mesma coisa. Quem cuida dele é os amigos lá. Quando ele aparece drogado em casa, fica difícil, né? Então é um outro mundo, gente. Mas por hoje é só, viu? Eu estou contando o caminho que Deus criou na minha vida para me chegar na concordância de voltar a ter amizade com crente, né? Aonde eu entrei nessa casa para ficar uns 15 dias e acabei ficando com eles bastante tempo, até eles terminar toda a colheita e ainda não acordo se o velho fosse continuar a fazer um novo contrato, eu continuar com ele, mas aconteceu que ele comprou uma casa na cidade e mudou para a cidade. Não deu para... Também ele já estava com a idade avançada para ficar enfrentando lavoura de café, né? Mas, gente, por hoje é só. Deus que abençoe a todos. Gostou da minha história aqui, do meu papo? Deixa um joinha no meu canal e aguarde o próximo vídeo que vem aí. E Deus que abençoe a todos. Amém.